episódio do Bacocast, hoje com um tema super curioso e que eu vou partilhar aqui com muito prazer com todos vocês, que é sobre a Ásia e o mercado dos vinhos. Mas antes de iniciar este podcast, que tem a finalidade em fomentar a cultura do vinho, gostaria de deixar 2 recados aqui para vocês. O primeiro é sobre o Mailing Box. Você que é produtor, você que é lojista em Portugal, saiba que existe alguém que pode resolver todos os seus problemas de transporte de vinho. Se você trabalha com enoturismo ou se você quer enviar as suas amostras para concurso ou para propensos importadores, a Mailing Box pode cuidar de toda essa parte burocrática para você, enviando os vinhos diretamente para o seu destino. Eles possuem embalagens especiais dentro dos padrões internacionais. E atualmente a Mailing Box de Campo Pequeno, loja 3326, acaba de lançar um aplicativo. Então você que vem para o enoturismo em Portugal, você consumidor, pode acessar o aplicativo, solicitar a coleta do seu vinho, que a Mailing Box vai enviar para o seu destino final. Ou seja, se você estiver em algum lugar alugado em Portugal por temporada, ou se você estiver num hotel, ou se você estiver num lojista em alguma loja especializada de vinho que está efetuando as suas compras e está aí na inconveniência de enviar, de colocar os vinhos na mala, não faça isso. Entre em contato com a Mailing Box através do aplicativo e enviar os vinhos é a finalidade da Mailing Box para chegar ao seu destino final, sem as burocracias e com todo o cuidado desse seu investimento. Diretamente da Real Caves do Cedro, ao lado dessa pessoa que eu admiro por ser um grande profissional, Ricardo Aleixo, o responsável aqui em produzir os vinhos Aleixos, que a gente tem visto tanto para todo lado agora, mas hoje o convite é para a gente falar de um tema muito especial, curioso, importante e interessante, que é os vinhos na Ásia, então sobre o mercado asiático. Ricardo, bem-vindo novamente ao Bacocast. Obrigado, Ayane, é um gosto sempre estar presente. É um enorme prazer poder estar aqui ao lado do Ricardo, sobretudo porque ele acabou de servir aqui um vinho muito especial. Ricardo, vamos fazer um quebra-gelo aqui antes de iniciarmos o nosso assunto, que a gente vai falar sobre os mercados asiáticos. Os asiáticos iriam gostar desse vinho? Os asiáticos iriam gostar deste vinho. É incrível que pareça o facto, ao longo de 10 anos que já frequento os mercados asiáticos, como evoluíram no conhecimento e na apreciação de vinhos. Interessante, olha, a gente está falando aqui de um espumante com perlages aqui ainda persistentes, já serviste isso aqui já há mais de 20 minutos e está aqui, é impressionante. Um vinho de 1986, com uma característica muito peculiar de aromas e sabores, e encanta qualquer enófilo que entende de vinho, de fato, apreciar uma obra-prima dessa, um néctar desse tão histórico, né? Falando e aí de história. Mas a gente sabe, Ricardo, que esse é um produto que não é para qualquer gente, ele não é universal, que é preciso ter um entendimento maior dentro do setor dos vinhos para poder compreender um espumante como esse. E aí, por isso a pergunta, os asiáticos iriam gostar disso? Por quê? Correlacionando por ser um mercado ainda teoricamente jovem em termos de pujança de consumo de vinho, e esse é o motivo da pergunta. Sim, portanto, o mercado asiático não é um mercado com uma maturidade que o mercado europeu ou outros mercados já têm no consumo de vinho, mas de facto a minha primeira abordagem no mercado asiático foi em 2014 na Vinexpo Hong Kong, portanto faz agora 11 anos, e é impressionante a evolução e o conhecimento que os consumidores ou profissionais evoluíram ao longo destes 11 anos. Acabei de chegar de lá e, de facto, hoje cada vez mais W7 é mais conhecido e pessoas mais frequentam o W7, o que para nós é algo muitíssimo bom, porque fica o nosso trabalho um pouquinho mais fácil de fazer. E de facto, estes vinhos que eu tenho certas dúvidas de apresentar ou não em determinados mercados,
foi uma aposta que fizemos nesta nossa última abordagem, o vinho não 86, mas o 96 branco e o 97 tinto, e com algum receio que em alguns mercados não o fossem entender tão bem, foi a melhor aposta que fiz, que de facto não só o entenderam, como o admiraram imenso. Portanto, estamos muito contentes com esta nossa aposta nestes mercados. Olha, tu tocaste aqui em vários pontos. Ricardo, a gente vai conversar aqui sem script. Vamos lá. Mercado asiático, tu falaste da pujança e do crescimento dos WSET, né? A gente sabe que agora relativamente recente, os DIPs foram abertos para o mandarim, né? Então, realmente facilita muito. Engraçado que essa é uma visão dos londrinos de manter ali o WSET até o nível 3 em várias línguas e depois concentrar só no inglês o DIP. E aí, eles vendo um mercado asiático em crescimento, resolveram abrir na língua deles e por isso que a gente está vendo muito mais DIPs aí asiáticos sendo colocados no mercado. E isso é, como tu colocaste muito bem, isso é maravilhoso porque dá aquela abertura de caminho, ou seja, a pessoa já está entendida no universo do vinho para poder compreender um produto desse, né, de fato. E acabam por ser educadores do próprio mercado, não é? Porque eles vão transportar a palavra do que é o vinho, como é que é produzido, e quando se tem conhecimento de raiz profundo, como eles têm, não é? Acabam por ser embaixadores dos nossos vinhos e dos vinhos de todos os países que querem abordar aqueles mercados, o que é fantástico e é muito... Que há 10 anos atrás posso dizer que é um crescimento exponencial, isto é, eu não vi em nenhum outro mercado no mundo um crescimento de conhecimento e de interesse pelo vinho tão grande quanto toda a área dos mercados asiáticos. Ricardo, então iniciastes o teu networking com a Ásia há 11 anos atrás. Correto. Por que países tu iniciastes? Então, minha primeira abordagem foi em Hong Kong, porque sendo Hong Kong um hub comercial de vários países ali ao redor, e Vinex uma feira muito conhecida, não só na Europa como na Ásia, foi por aí que foi a nossa primeira abordagem. E ali vêm consumidores, não só consumidores profissionais, não só de Hong Kong, como da China, Macau, Japão, Taiwan, Filipinas, porque sendo um hub, Japão, Coreia, portanto um hub comercial. E de facto foi-se construindo uma primeira afirmação, mas o interesse na altura, em 2014, pelo vinho, e não só pelo vinho, mas pelo negócio do vinho, era algo muitíssimo atraente. Isto é, admito que não tinha muita experiência em feiras na altura, mas uma coisa que vale pelo que vale, porque não se contabiliza o sucesso da feira por isto, mas de facto a feira era 3 dias, passado 1 dia e meio já não tinha mais cartões de visita. O que não vou dizer vale pelo que vale, mas senti-se que entre a minha expectativa em relação àquela feira em 2014 e o resultado de interesses foi realmente muito acima do que eu estava esperado. E portanto, desde 2014 que eu senti que, é a aposta certa, nós devemos apostar nestes mercados, porque são mercados em crescimento. O consumo per capita naqueles países são extremamente baixos. Sim. Não é? O Japão... Inclusive, desculpa, só fazendo um adentro, busquei aqui umas informações no OIV para poder dar aqui umas informações. Não, mas é ridículo, não dá nem para mencionar. E há muitos países que nem sequer têm estas estatísticas. Não tem, como a própria China. Exatamente. Mas, não gostam de dizer muito as coisas. Mas corrijo-me se estou enganado, eu acho que, por exemplo, no Japão é qualquer coisa acima de 2 litros o consumo per capita. É muito pouco, O que é muito pouco comparativamente com outros mercados com maior maturidade. Mas o que eu sinto, e eu sempre senti, por isso continuamos continuadamente a apostar nos mercados asiáticos, é como são mercados com consumos muito baixos, mas o crescimento pode ser quase exponencial, isto é, e nós como vinhos de Portugal podemos nos afirmar de uma forma muito embrionária nesses mercados e crescer e acompanhar esse crescimento, onde nos mercados com maior maturidade no consumo de vinho e na compra de vinho, talvez seja mais difícil poder alargar muito a nossa cota de mercado. Claro. É o que eu sinto e vale pela minha opinião somente. É assim que eu sinto um bocadinho esse mercado. E esse é o interessante da conversa, Ricardo, é mostrar a tua experiência. Óbvio que a gente está falando de um produtor português da Bairrada. Olha o que eu fui falando, português da Bairrada. Afunilar. Exato.
mas que vale como experiência e até uma visão, porque você é um empresário, antes de vir e tudo, você é um empresário também, e que já teve em contato com outros setores, e tem essa visão, e quem tem essa visão nunca mais tira, sempre fazendo contabilidade. E o fato é que ter essa observação perante o mercado é muito importante, e seria interessante essa conversa, e por isso que eu te convidei para isso. Então, depois de estar lá, hoje, de lá para cá, em quantos países tu crescestes? Portanto, China, porque realmente é um mercado muito, muito grande, Coreia, Japão, Vietnã. Do Sul, vale salientar. Coreia do Sul. Vietnã. Isso é uma coisa curiosa e cultural. Não é? Eu admito que quando respondi Coreia, eu disse do Sul, responderam-me, só existe uma Coreia. Nunca mais tive o atrevimento de voltar a dizer isso. Senti que houve ali alguma tensão naquele momento. Então... É engraçado, isso vale como disclaimer, que até essa sensibilidade, né, de perceber mercado e do que aflige o outro, do que ele está dizendo, e você automaticamente se corrigir, muito interessante. É interessante, porque de facto, hoje ainda continuo a aprender todos os dias, mas na altura com muito menos experiência do que tenho hoje. De facto, a minha abordagem foi, inicialmente, falava muito e escutava pouco. No momento que eu comecei a escutar mais o mercado e a falar menos, foi quando as coisas começaram a evoluir mais favoravelmente. Isto é, nós temos uma cultura do vinho, respeitamos a nossa cultura, adoramos aquilo que fazemos, produzimos vinhos há 74 anos. No entanto, quando vamos para países com culturas diferentes, não cabe a nós impor a nossa cultura local. Nós, quanto muito, contamos a nossa história e transmitir, partilhar os nossos aromas e os nossos sabores. E se fizer cabimento e de uma forma construtiva localmente na sua gastronomia, eu acho que faz sentido. Agora, nunca a minha abordagem é impor nada, porque eu acho que esta forma de abordagem tem que ser uma forma natural e construtiva. Portugal tem uma história tremenda em relação do vinho, em relação a toda a Ásia. Fomos os primeiros exportadores de vinhos da Europa para a Ásia, através de Goa, Malacca na Malásia, Nagasaki no Japão e Macau. E, portanto, se nós fomos os primeiros exportadores, vivemos, digamos, de uma forma o mais possível, enquadrada na cultura local. E é isso que hoje também tentamos, da nossa forma humilde, fazer. Nunca impor nada, mas sim perceber qual é a forma de, conjuntamente, podemos partilhar um pouco da nossa história, dos nossos aromas, dos nossos sabores, com a cultura local. Com certeza que nós adoramos o nosso leitão à bairrada aqui localmente, e quando eles vêm cá, apreciam-no muito, querem provar, mas nós impormos que haja a chanfana e o leitão no país de destino para provar os nossos vinhos, seria um bocadinho também um ato de loucura quase, não é? Portanto, cada um no seu lugar, nós na produção dos vinhos, eles têm a cultura e de facto tentamos criar uma simbiose entre ambos, entre nós e o destino. Isso que tu estás falando é aquele ditado popular, em Roma seja romano, né? Ora. Na bairrada seja baga. Ora, exatamente, isso mesmo. Essas diretrizes de observação, de percepção e até de mudança, né, da maneira da abordagem, né, é vital, né, Ricardo, para a maturidade até dos negócios em si que acontece, né? O que tu foste observando no decorrer desse tempo, desses códigos de conduta? Ou seja, o que tu acha, isso é abominável, isso não vai dar negócio, ou isso facilita? Quando se fala de toda a Ásia, temos que perceber a mesma coisa, falar de toda a Europa ou toda a América, seria não é? interessante a gente fazer esse disclaimer. Porque eu vou tentar dar alguns exemplos, mas que não valida toda a Ásia, porque o Japão é uma determinada cultura, o China é outra, a Coreia, então vou dar alguns exemplos que me aconteceram, e não quero dizer que seja globalmente assim toda a Ásia, porque, volto a dizer, como nós em Portugal, na bairrada, temos uma determinada forma de estar e de beber e de consumir, e o Alentejo ou Lisboa outra, de alguma forma. E todos nos damos bem uns com os outros. Portanto, vou dar só alguns exemplos, mas de facto a língua começa-se por uma barreira linguística muito forte, não é? Porque nós temos uma linguagem verbal e eles têm uma linguagem tónica, e então quando na sua linguagem tónica falam o seu inglês, não se pronuncia da mesma forma. E então começa pela barreira linguística. Não é? Portanto,
a forma como eles pronunciam o inglês deles é uma determinada forma. Não estou a dizer que está certo ou está errado, mas é diferente da nossa e tentamos tentar perceber e comunicar. É uma questão bem. De fonética mesmo, né? Exatamente. Do treino vocal Ora, de cada um. exatamente. Né? E que há coisas que não se aprende quando é criança, nunca se consegue corrigir ao longo da vida. E começa por a barreira linguística, que é mesmo muito diferente, não é? Cultural também, sem dúvida, não é? O que se come na Ásia é bastante diferente do que se come aqui. E comportamental, porque se tudo o resto é diferente, comportamental também é. Mas admito que o que possa ser um choque inicialmente acaba por, de alguma forma, expressões, o trato, há uma certa linguagem corporal que é quase universal. Sim, Isto o é, sorriso, então... Ora, está, não é? Apesar de que pode não ser, alguns países E não ser assim, não, né? não pode ser assim tão evidente o sorriso, mas de facto essa linguagem corporal é sim, de facto, uma linguagem que dá para entender. Ok. E de facto, ao contrário do que se possa parecer de algumas formas, que algumas culturas não sejam tão próximas, e eu continuo a aprender, mas há uma que eu admito que me tirou os pés do chão, porque de facto foi incrível. Isto é, normalmente, como exemplo, na China as mesas são sempre redondas, como esta que aqui estão, porque todos querem estar de igual para igual na mesa, porque não vai haver uma pessoa no topo com mais protagonismo que outra, mas no entanto, numa mesa redonda há sempre quem acham que é o mais importante na mesa, que normalmente é o convidado. E de facto o convidado normalmente tem a sorte lá de ser eu, porque sou o que vai trazer os vinhos para o país dele. E uma coisa que realmente para mim me surpreendeu, um pormenor e um detalhe, que lógico que um brinde é uma coisa que se faz em qualquer parte do mundo, e eu vou fazer aqui um exemplo, e um brinde faço em qualquer parte do mundo. Estes simples atos de brindar, que eu só compreendi isto passado 3 anos, eu reparaste, eu pus o meu copo abaixo do teu. Isso significa, neste momento, que tu és mais importante do que eu para mim. E eu só aprendi isto passado 3 anos de estar numa mesa, porque para mim era brindar, não é? Portanto, passava muito ali uma ignorância naquele momento. E tem assim, por exemplo, você quer ser gentil comigo e tipo assim, você se coloca o teu copo menor. E aí eu acontece, há algum tempo estamos quase debaixo da mesa a tentar brindar um com o outro. Não é assim tão natural, porque cada um tem o seu posicionamento e norma o convidado, de facto, é o posicionamento, e se eu insistir eles vão respeitar e eles mantêm aquela forma, porque eu sou o convidado e por norma o convidado é a pessoa, a comida que chega à mesa, que são vários pratos. Que giro! A primeira pessoa a ser servida é sempre o convidado. Se eu não tocar na comida, ninguém toca naquele prato que acabou de chegar à mesa. E então isto de facto são detalhes que para mim são muito bonitos, não é? Porque de facto transmite a sensibilidade que mesmo num país onde a língua seja muito diferente, a comida seja muito diferente, um ato lindo de respeito para a pessoa que está aqui do nosso lado. E de facto acho muito, muito bonito essa forma de ver. E isso é exatamente onde que tu identificou isto? Isso É na China, mas China não mesmo. sei se alguns mercados ali ao redor também praticam da mesma forma, mas isto é na China. Ai, que curiosidade. Então vamos lá, já que tocaste na China, olha, eu quando estudei na escola esse tal desses tigres asiáticos, falavam bastante nele, e a China, óbvio, que é ali despontando como um dos principais, né, mercados. O fato é que houve um boom do crescimento econômico, de comércio nessas últimas décadas com a Ásia, né? Com os tigres asiáticos. A pandemia deu um bloqueio em muitas coisas, em muitos setores, né? Acresceu outras, como as coisas necessárias para a época da pandemia, enfim. Mas como que foi essa onda de... Tipo, boom, de uma hora para outra bloqueou tudo, e agora, depois de passados 5 anos aqui que a gente está falando da pandemia, como é que voltou isso? Agora voltou com tudo? Já voltou os números como estavam antes? Como é que está esse mercado? Excelente pergunta, de facto colocas realmente logo ali o dedo na ferida. Nós apanhámos uma fase muito boa da China, isto é, Hong Kong 2014, fizemos logo uma feira a seguir em 2015 na China e de facto apanhámos uma frase muito, muito boa. De 2015 a 2020, China era um dos nossos principais mercados com que trabalhávamos pela dimensão país, isto é, sendo um país com 1,4 bilhões de pessoas, de facto, por muito pouco consumo per capita que existe, é um mercado muito, muito grande. Então, de facto, apanhámos uma fase de crescimento que praticamente se duplicava, e posso estar um pouco a exagerar, mas era um valor muito
era dos países que mais crescia na importação de vinho. Portanto, de facto, apanhámos uma fase muito, muito boa, praticamente duplicava as importações de vinho todos os anos, até que ter chegado uma pandemia e, de facto, onde tudo se fechou e onde se consumia vinho. O vinho na China era um ato muito social, isto é, a pandemia veio mudar um bocadinho isto e tornou-se um bocadinho também o consumo dentro de portas, mas percebendo que na cultura, particularmente da China, aquilo que eu entendo, e volto a dizer, é só a minha opinião, eu entendo que o povo chinês é um povo um pouco mais recatado, tem uma forma um pouco menos calorosa de interagir com os familiares ou os próprios amigos, mas é a forma cultural. Sim. É um caso muito concreto, uma pessoa que colaborava comigo dizia que o pai e a mãe, sempre que falavam um com o outro, pareciam que estavam a ralhar um com o outro, mas já estavam só a falar um com o outro. Olha, Portugal é muito diferente. Pode acontecer, não recomendo, mas pode acontecer. E, verdade, existe essa forma um bocadinho mais, mas quando se senta à mesa, e quando, por isso é que eu acho que o sentar à mesa está na nossa história, e os quadros muitas vezes é sentado à mesas, não é? Porque de facto é um momento de celebração. E quando se senta à mesa a comer e a beber, as pessoas tendem a tirar um bocadinho esse lado mais ríspido delas próprias e mais disponíveis para se abrir um bocadinho mais. E, convenhamos, o consumo do álcool dá essa parte de nos libertarmos um bocadinho mais e conversar um bocadinho mais, não é? Então o facto na Ásia e na China de sentar à mesa e conversar com os demais com um bocadinho de álcool ajuda muito nessa interação social. O que antes da pandemia era fantástico, que é onde estava o nosso canal principal de vendas, que era no canal On Trade. Quando veio a pandemia, de facto, 90% do canal ficou parado, não é? E portanto tivemos quebras muito profundas e hoje sim está-se a retomar um bocadinho esses hábitos, ganharam-se outros, que é o consumo também dentro de portas, que não havia assim tanto totalmente, mas eu acho que sim, estamos no caminho certo de compensar, mas o que se nota na Ásia, e ao contrário de que mercados com maior maturidade, que se fala de alguma vez, o consumo de vinho, o futuro do consumo de vinho, com alguns sinais mais preocupantes, a Ásia para mim é o contrário, o vinho é moda, o vinho é jovem, isto é, um jovem que consome vinho é alguém que está na moda. De alguma forma assim muito simplista, e isso é a minha análise. Isto é, o vinho na Ásia pode ser consumido por todas as fases etárias, mas a classe jovem é que está a dar algum protagonismo a esta nova tendência de consumo de vinhos em toda a Ásia. Interessante, Ricardo, tocaste aqui num monte de coisa e eu fiquei aqui matutando. Primeiro, os asiáticos têm uma questão genética de menos sensibilidade ao álcool. Quando a gente fala isso, a gente pensa em bebidas com menos teor alcoólico, que é o que uma bandeira que tem sido levantada aí no mundo, etc. Tem algum pedido para a tua empresa de redução de álcool para determinado mercado, em especial asiático? Sim, seguramente, não só para a Ásia, como um bocadinho para uma preocupação global, mas aqui aplica-se, tem que responder em duas formas diferentes, ok? De facto, não sou especialista, mas... Porque são duas questões, né? Nós estamos falando de uma questão genética, cultural da Ásia, que tem menos sensibilidade ao álcool. Eu só queria clarificar, não sendo eu entendedor, e desculpa interromper-te, dessa parte genética que eu não entendo, mas o que me disseram existe uma soma, algo dentro de nós que é responsável pelo processamento do álcool, em que eles não têm. Basicamente, são algumas enzimas, é isso, obrigado, as enzimas que eles não têm. Então, basicamente, genericamente falando, volto a dizer, que casos particulares se aplicam, eu só vi duas situações, ou realmente alguém asiático sóbrio, ou alguém asiático bêbado. Extremamente bêbado. No meio dos dois, é um caminho muito curto. Muito curto. Entre este copo e o copo seguinte é uma distância muito grande, que não tem culpa de, não sabe beber, etc. Nada disso. Tem a ver para outra, né? Exatamente, tem a ver uma parte genética, simplesmente. E como disse, se eles gostam de beber, e faz parte da cultura deles beber, o vinho é o que nós mostramos a nossa cultura, mas eles têm outras bebidas alcoólicas locais. Teores maiores. Exatamente, portanto, isso faz parte. Mas tem esta dificuldade, de facto, entre
uma parte e outra é um bocadinho complicado de gerir. E outra pergunta agora já Não. Então, agora vou-te complicar aqui. Olha, são tantas as coisas que a gente tem para falar da Ásia. Não, assim. eu ia falar, a gente falando do mercado asiático com relação ao teor de álcool. Se tu tinha tido pedidos para redução do álcool, nessa situação no caso, ou outra alteração no vinho. Sem dúvida, portanto. Para o mercado da Ásia em especial. Obrigado, Daiane, desculpa não me recordar. Portanto, esta é uma parte, portanto, o álcool, o seu consumido e esta parte cultural num produto tradicional é para manter e haverá sempre lugar para isto. No entanto, eu sinto, e fizemos, alguns casos isso, alguma outra situação de realmente prolongar este ato social, então com vinhos de menor teor álcool. Isto é, vamos só falar um bocadinho antes. A comida é diferente, os sabores são diferentes e nós, o que aqui está a ser consumido hoje, está aqui há muitos, muitos anos. E a nossa comida também está aqui há muitos anos e foi ao longo do tempo. Se não se adaptasse, teria talvez sido extinta. Não é? Nós, quando transportamos isso para o mercado como a Ásia, temos que ver o que é que encaixa e o que é que não encaixa na sua gastronomia. E uma coisa é certa, não é? Um bocadinho é certa. Uma coisa é certa, é que na Ásia a comida genericamente é muito picante. E sendo muito picante a comida na Ásia, nós não temos uma comida extremamente picante. Temos aqui alguma pimenta, alguma coisa assim, mas não é muito picante como é na Ásia. O que é que vai fazer contraponto, né? Ora, exatamente. E eu vou contar aqui uma história que, de facto, passar lá muito tempo me transmitiu isso, que há algum tempo queria alguma renitência e alguma preocupação como é que eu queria adaptar isto, mas um exemplo muito claro. Estava em Singapura, numa mesa redonda com bastantes amigos, em que estávamos a comer comida naturalmente picante. Okay? Porque genericamente no 80% a 90% da comida é picante. Ok. Tu gosta de picante, Ricardo? Eu gosto de picante. Ainda bem. Senão não comia. Ainda bem. Já fui com um colega que ele entrava no restaurante e disse: tem alguma comida não picante? E poucas vezes havia. E de facto estávamos, mas estava ali um bocadinho já no meu limite do que era confortável para mim, ok? E alguém diz assim na mesa: vou mandar vir água de coco. Para mim foi um choque, isto é, eu quanto muito bebo água de coco fora da refeição, porque particularmente não gosto de bebidas doces à refeição. Okay. E então foi assim um choque, eu não vou beber esta água de coco de certeza absoluta, foi o que eu pensei imediatamente. Eu posso dizer que nunca me soube tão bem uma água de coco, isto é, como eu tinha realmente todo aquele picante e realmente estava no meu limite, quando bebi aquela água de coco, eu senti realmente uma leveza e preparado até para comer um pouquinho mais. Claro. Então, e isto foi uma grande lição daqui, ok, já percebo quando me falam dos taninos acentuados, a acidez acentuada dos nossos vinhos, que só vai ainda, digamos... Amplificar, obrigado, este nosso picante que temos na boca. E, portanto, mas olha, tu tem vinhos que harmonizam perfeitamente com isso. Vinhos com muito mais fruta, com muito mais exuberância de sabor, aroma, os primários mais evidentes, que dão o contraponto perfeito ali para isso. Sem dúvida, e de facto, esta última visita tive em 5 países em toda a Ásia e incluía jantares harmonizados com gastronomia local. Fantástico. E de facto fiquei surpreendido. Lógico que já tinha bebido os nossos vinhos com gastronomia local, mas de facto uma simbiose muito, muito interessante em que era um grupo significativo de produtores e de convidados locais e de facto foi algo muito positivo perceber que os vinhos portugueses, pela diversidade que tem, nos permite realmente encaixar em várias gastronomias do mundo. Em qualquer momento, né? Ora, exatamente. Em qualquer momento. E tu tens um em especial que se encaixa em tudo, que é o espumante. Do começo ao fim, do que tipo for, a hora que for. Não sendo a bairrada, nascida e criada aqui, admito que o espumante toca-me particularmente, não é? O espumante é daquelas bebidas, para mim é bom a toda a hora, de facto. Mas, Ricardo, eu acho que eu não te apresentei como se deve no início. É curioso partilhar isso aqui, mesmo que seja aqui já no meio do episódio. O Ricardo é de uma família aqui bairradina que
vem num trabalho muito forte para o mercado externo, né? E voltado a públicos muito diferenciados, e teve que criar essa musculatura, literalmente, para lidar com tantas culturas diferentes. Então, quando comecei a acompanhar o trabalho do Ricardo, ele muito envolto da Ásia, achei muito interessante trazer esse tema para um episódio do Bacocast, porque é sempre algo que está muito distante de todos e que poucos conhecem e têm acesso. Então, a finalidade, de fato, com o convite, Ricardo, é a gente esclarecer um monte de coisas aqui e que eu mesmo tenho muita curiosidade, porque na máxima da Ásia que eu tive foi ali no Cáucaso. Não é por... Se você é enólogo ou produtor, saiba que já existe uma alternativa natural à utilização dos sulfitos, que é produzido a partir da flor do castanheiro. O Chest Wine foi desenvolvido pela Triflower Solution, um produto português que ganhou o prêmio de inovação e que se propõe aí ser uma alternativa natural à utilização dos sulfitos na proteção dos vinhos. Se você quer conhecer muito mais tecnicamente as ações específicas do Chest Wine na proteção dos seus vinhos, entre em contato com a equipe da Triflower Solution, que eles vão ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Depois deste comercial, entramos aqui. Ricardo, tem muita curiosidade porque cada mercado tem a sua regulamentação, né? Então, enviar vinho para os Estados Unidos tem um tipo de etiqueta, o que tem que estar na etiqueta. Enviar vinho para o Brasil, aí é coitado do produtor. Não é fácil. Se adequar a cada mercado também é um dilema dos produtores, né? Ao mesmo tempo que você agradece pelo mercado estar querendo comprar teu vinho, mas também tem um outro lado de você ter que adaptar a tua linha, né, de produção, ou seja, as etiquetas ali, o que está escrito e tal. Então, quais são as exigências que os mercados asiáticos pedem, se tu quiseres citar país específico, para a regulação da etiqueta? O que tem que estar ali, que forma, aonde? Porque no Brasil até o ponto, a vírgula na frente, atrás, está assim, tá... enfim. Como é que é lá? Então, em primeiro lugar, vou só enquadrar aqui um bocadinho na União Europeia. Infelizmente, nós estamos enquadrados na União Europeia, em que a regulamentação é europeia. Basicamente, o que é, genericamente falando, aceito em Portugal, é aceito em qualquer país da União Europeia, o que facilita, temos logo 25 países onde estamos, de alguma forma, regulamentados por bem com a mesma etiqueta. Quando se vai para a Ásia, que são muitos países também, já não é a mesma coisa, porque cada país tem a sua própria regulamentação, a sua própria língua, a sua própria lei. E a melhor forma de fazer isto é muito simples, é aceitar. Dói menos. Não é resmungar, né? Nada. Resmungar só vai gastar energia, trabalho, etc. Ricardo, então, disclaimer, eu preciso falar isso. Sim. E aí eu, toda na negociação, né, que eu não importava só vinho, eu importava produto gourmet. E aí eu lidando com os italianos, né? E aí, exigência de cá, exigência de lá, mandei as exigências brasileiras para poder o produto da pessoa chegar na minha pátria, né? Aí lá puxa uma maçaroca assim de exigência, né? Muita coisa. Aí o senhor mandou um e-mail de lá, olha, muito obrigada. Eu achei tão engraçado, que de engraçado não tem nada para uma situação dessa, né? Mas é que, para ele, o nível do que eu estava pedindo era tão surreal que ele, olha, eu prefiro buscar outro cliente, né? Buscar outra situação. Mas não era o que tu querias, é o que tu precisavas, é o que a lei manda, não é? Basicamente, não é o que tu precisavas, é o que a lei efetivamente... Não, mas é porque é surreal, algumas coisas no Brasil é surreal. Mas por isso é que eu simplesmente aceito. E, portanto, se o destino assim o exige, é assim que nós o fazemos, sem discussão, porque a discussão não vai trazer nada de bom, vai trazer só desgaste de ambas as partes. Então, é saber de que, se nós queremos que o nosso produto esteja na prateleira, esteja no restaurante e cumpra a legislação local, tem que ter uma etiqueta que cumpra a legislação local. Se quer para a direita, para a esquerda, escrito isso, escrito aquilo. Exatamente. E depois temos dois mundos, é que não temos que só cumprir a local, nós continuamos a ter que cumprir a nossa europeia. Então, as regulamentações europeias são obrigatórias, acrescidas as do país de destino. Não pode manter só os países de destino. As da europeias são obrigatórias de se manter. Portanto, o que vai ocupar bastante mais espaço. Mas, volto a dizer, é aquela aceitação. De facto, no princípio foi um bocadinho difícil de aceitar, eu vou estragar o meu design, vai ficar ali horrível, etc.
Para mim, no final de contas, e aprendendo com os nossos importadores, acabou por ser muito, muito interessante. Porquê? Porque, de facto, em alguns países, tudo o que é importado é valorizado de alguma forma. É tido como um produto de maior qualidade. Então, no momento que tivemos uma etiqueta normal, um rótulo quanto a rótulo, e acrescido de uma etiqueta horrível a acrescer alguma informação para cumprir a legislação local, o que para nós aparentemente pode ser uma coisa horrível, que não tem cabimento, para o consumidor é a validação de um produto importado. Claro. Então, aquilo que nós no nosso design, não vou estragar a minha garrafa com uma etiqueta, que isto nem fica nada bem aqui, tanta informação, todos os outros vinhos importados, normalmente de elevada qualidade, têm essa mesma informação. Então, o que é que nós vamos querer? Vamos ter uma etiqueta, só o nosso rótulo original, sem a chamada etiqueta de regulamentação local, ou vamos querer ter essa etiqueta igual aos outros todos, normalmente de grande qualidade? Eu, de facto, aceitei e temos muito gosto porque, de facto, faz parte da nossa categoria do produto. É um produto importado, de qualidade, e quando se tem essa etiqueta que esteticamente não nos parece muito bem, é a validação de ser um produto importado. Ricardo, mas não falando só da tradução da língua, qual a exigência que tem que estar na etiqueta diferente da regulamentação europeia, por exemplo? Depende muito de país para país. Da asiática, algum exemplo? Dá um exemplo. É muito complicado porque, mesmo como sabemos, a língua e a escrita é outra. A língua. Então, o que eu digo aos todos os nossos importadores é assim, olha, nós não estamos no local, não temos escritórios no local, como eles importam vinhos de vários países do mundo, eles sabem exatamente o que precisam. Ok, tu só segue aquilo ali. Seguimos, lógico que fazemos alguma tradução para perceber que se não está lá alguma coisa do outro mundo, não é? Alguma informação que não cumpra os nossos critérios ou contraditória com a nossa informação local, mas genericamente é um bocadinho mais contém sulfitos. Nós que escrevemos contém sulfitos vai ter que ter contém fluidos na língua local, meramente como exemplo, não é? E mais informações, é tudo mais do mesmo, mas ocupa espaço. Produzido vem do país tal, etc. Porque Portugal, lá é escrito de maneira diferente. Pois. Uma coisa tão simples, isso, país de origem. O que nós temos no canto rótulo, ninguém lê país de origem porque não sabem ler o que está lá escrito, não é? País de origem tem que ser na língua deles. Claro. Branco ou tinto, língua deles. Basicamente é quase duplicar tudo, uma tradução para a língua local e depois sim, acrescido alguma determinação legal, que eles possam acrescer ou não um bocadinho mais determinante em determinados países, mas não há nada assim que me choque, ok, há ali uma informação que de facto não existe, só ali existe. Não, é o ponto e a vírgula, como disseste no Brasil, mas na língua local, basicamente é isso. Que é surreal, né? Assim, sim. Imaginar as diferenças e que tu tem que te adaptar a tudo, né? Sim, mas... Quer vender, né? Quer vender. Mas volto a dizer, pode parecer muito estranho no princípio, hoje encaramos mesmo com muita naturalidade e, de facto, há outra possibilidade, que isso também é possível, não é? Nós podemos enviar com a nossa etiqueta original e obrigar o importador a colocar as próprias etiquetas sobreposição, não é? Mas se nós estamos cá para acrescentar valor, para poder trazer uma coisa boa, não vamos querer um indivíduo a colocar etiquetas manualmente em 10 mil garrafas, não é? Portanto, não dá. Para além do custo e da operação, nós temos rotuladoras automáticas para isso e não vamos querer lá um indivíduo abrir caixa a caixa a colocar uma etiqueta adicionalmente, que o serviço ainda ficaria, como não é controlado e supervisionado por nós, eu tenho dúvida se alguma etiqueta seria direita em relação à outra, não é? Claro. Portanto, existe essa opção que nós não fazemos. Nós perguntamos sempre qual é o quadro legal e quais são os requisitos legais para envio da mercadoria e tentamos cumprir logo na nossa rotulagem para que chegue ao país de destino pronto a entrar no mercado. Sensacional. Ricardo, e taxa? E taxas, aquelas taxas que ninguém gosta, porque acresce o preço do vinho na ponta para o consumidor. No Brasil é enlouquecedor, né? Tanto é que os brasileiros, quando chegam em Portugal ou nos países europeus, ficam loucos com os preços dos vinhos. E pensam que é o importador que está roubando. O mais curioso é isso, que ainda tem que ouvir isso. É um absurdo. Porque no Brasil, em particular, tem não só a questão das taxas dos impostos, mas o custo Brasil. Que envolve logística de tu remandar o vinho para reanálise dentro do país. Tu imagina eu na Amazônia mandar para o sul para o vinho. E o vinho que o fiscal coletou dentro do teu contentor, ele tem que coletar dentro do teu contentor, tirar, tu tens que mandar pagar essas garrafas, ninguém paga, é tu que pagas.
mandar para fora, no meu caso era para mandar para o sul, para poder reavaliar se o que o produtor tinha pago aqui na análise dele estava com coerência. Olha o custo de tudo isso. E isso são coisas que o consumidor nem faz ideia, né, do que acontece de absurdo. E eu digo que com a tua experiência no Brasil, em Ásia vais achar tudo fácil. Porque de facto, com todo o respeito pelo Brasil, que é um mercado importante para nós também, esta diversificação, nós gostamos muito da diversificação de mercado. E é importante diversificar. Muito importante, por isso é que avançamos com a Ásia também. Mas de facto, o exemplo do Brasil, na minha opinião, e vale pelo que vale, mas de facto é um dos países mais complicados. Mais complicados. Não só nesta legislação, como tu dizes, para vocês, para se trabalhar. É enlouquecedor. Na Ásia, admito que é complicado alguns países e tem-se de tudo lá, ok? Tem mercados que existem alguns acordos bilaterais com a União Europeia, o que favorece muito os vinhos europeus, que é o caso do Vietnã, é o caso do Japão, o caso da Coreia, que ou têm taxas reduzidas ou nulas na importação de vinho, o que dá uma vantagem competitiva muito grande aos vinhos europeus. Como também temos mercados onde as taxas são muito elevadas, como é o caso de Singapura. Portanto, como existem muitas culturas diferentes, muitos países diferentes de Ásia, não há uma regra. É uma complexidade, facto, né? É uma complexidade, mas existe de facto, sem taxas aduaneiras é fantástico. É sensacional. É uma autoestrada, uma via verde para os vinhos portugueses para aquele país, porque outras regiões do mundo, se calhar, têm que pagar taxas aduaneiras e, de facto, temos maior competitividade nestes mercados, como outros que são difíceis de entrar e com taxas elevadas, que também é difícil para nós, mas também é difícil para os outros todos. Portanto, os vinhos são todos caros. Mas, portanto, genericamente, eu diria que não tem uma carga tão pesada quanto o Brasil. Há uns que realmente conseguimos os vinhos chegar ao mercado sem taxas muito, muito pesadas, outros relativamente pesadas, que é o caso de Singapura. Interessante. E óbvio que isso é hiper importante para que chegue no consumidor um preço acessível e consuma mais, e possa consumir mais. E aí, faço um outro disclaimer aqui, Ricardo. Existia uma política na China dos presentes de luxo, né, para os funcionários do governo, praticamente todo mundo. Ou seja, existia um código de conduta ali dos presentes, por isso que os franceses, os italianos mais caros, eram muito consumidos, sobretudo os franceses, certo, né? Certo. Esses franceses dos leilões eram muito consumidos pelos asiáticos, sobretudo pela China, por causa disso. E de uma hora para outra houve um bloqueio desse assunto, né? Não, teve ali um momento que houve um bloqueio e não podia mais se dar como se dava antigamente presente desse nível, né? Para os funcionários do governo. Como é que está isso agora? É verdade, eu admito que, tanto quanto eu sei sobre essa matéria, que, como nós os vinhos não eram franceses, nunca foi bem ao nosso canal, mas eu admito que acho que foi até ali um período de 2010, 2014, salvo erro, que de facto era esse o canal de vendas, era uma oferta, vamos oferecer um vinho realmente com glamour, que possa, glamour, digamos, de alguma história, que França seria mais proporcional e mais esse segmento, mas de facto o que me pareceu assistiu mesmo uma lei que se tornou proibido, isto é, mesmo chegou a situação, acho eu, salvo erro, que um funcionário público não poderia estar num restaurante a consumir determinados vinhos acima de um determinado valor, ok? Que era para de facto manter ali alguma humildade na classe política e vale pelo que vale, mas para mim até fez algum sentido essa situação. De facto, eu acho que bom senso tem que haver em tudo, não é? Ter um vinho só por ser um vinho muito caro e com uma embalagem muito bonita, eu acho que também não sei se é esse o segmento que nós queremos efetivamente entregar os nossos vinhos, porque eu acho que é algo muito não tão profundo quanto o consumo do vinho, não é? E isso pode ser interessante como um nicho de mercado, mas nunca o core business do nosso mercado, não é? E eu penso que isso continua a fazer parte de alguma forma, oficial ou não oficial, mas eu diria que não é a parte significativa do consumo de vinhos na Ásia, felizmente. São detalhes, né? Detalhes para a gente analisar o mercado como um todo, como funciona. E também os seus nichos dentro dele. Sim. Por que existia um consumo tão grande pelos asiáticos desses vinhos tão caros? Não era porque é o mercado emergente, não era só isso. Sim. Tinha por trás uma negociação ali por baixo dos panos, né? Sim. De entrega de caixas de vinho, Romanée Conti, etc. né? Coisas desse nível. Sim. Então, o fato é que, Ricardo, hoje em dia, quem é que está consumindo o vinho
vinho, tu falastes o jovem. Em que situação é que se consome o vinho? Em mesa, na hora da refeição ou em momento de descontração com os amigos? Como é que é o consumo do vinho pelos asiáticos? Se quiserem citar países separando aí. Sim. Sim, separar é um bocadinho mais difícil porque o comportamento dentro da cidade pode ser uma coisa, fora da cidade pode ser outra. Mas genericamente é um comportamento urbano, porque traz essa modernidade do jovem que gosta de estar um bocadinho à frente, de tomar uma iniciativa cultural um bocadinho diferente dos seus antecessores, com todo o respeito pelos seus antecessores, não é? E, portanto, eu sinto que boa parte do vinho é consumido também fora das refeições neste ato. Hoje temos bares e temos wine bar em qualquer parte do mundo. Então, o consumo do vinho fora da refeição é algo muito aceito e é algo que existe comum, porque existe uma globalização de alguma forma desta forma de estar da cultura do vinho, não é? E, portanto, como se vê, o consumo assim também se promociona na Ásia dessa forma. Por sua vez, também, lógico, na refeição sempre se consumiu vinho na Ásia, e sempre se consumiu bebidas alcoólicas na Ásia e o vinho também faz parte da mesa, mas eu diria que é um consumo mais jovem, de facto, mais nesse sentido. Nesse sentido, interessante. Ricardo, interessante falar que a origem do vinho é o Cáucaso, né? A região do Cáucaso, e a cultura do vinho foi também dispersa para a Ásia. Talvez ali foi ofuscada em alguns momentos históricos, mais e menos, mas hoje temos alguns países que produzem vinho que são pouco significativos ainda em volume, mas que já tem ali alguma coisa. Fiquei até impressionada com Filipinas, Taiwan, a China já sabemos bem, e Índia. Índia. Tailândia. Tailândia. É interessantíssimo ver essa diversidade. O que tu tem encontrado nessas tuas viagens? Tu tens visto muito assim comparação entre os vinhos produzidos por eles e os vinhos que chegam do velho continente, do velho continente, falando de Ásia, até um contrassenso. Eu quero dizer a nível vínico, né? Os países europeus, comparando assim os estilos de vinhos. Olha, eu não gosto muito da palavra comparação. E claro, admito, o andar na Ásia, para mim, é muito uma aprendizagem na Ásia. E todas as viagens eu aprendo e trago coisas novas. E o tema específico que tu estás a colocar na mesa, a interpretação mais bonita que eu vi até hoje, que não foi minha, foi uma pergunta que eu fiz a um outro produtor de vinho, estava numa missão empresarial com 30 empresas de produtos alimentares e bebidas da Europa, que o Alto Comissário da União Europeia para a Agricultura, Phil Hogan. Isto já foi há uns 7 ou 8 anos atrás. E havia duas empresas de vinhos, que era a nossa empresa muito pequenina aqui em Portugal e a vinícola Torres, de Espanha. E o próprio Miguel Torres estava a acompanhar essa comitiva. E eu, num minuto com muita coisa para aprender com o Miguel Torres ali do lado, fiz-lhe uma pergunta de facto, que foi uma grande lição que ele me deu. Porque quando se fala, eles vão produzir localmente um produto, o quanto é comparável com os nossos ou não. Eu, para mim, e depois da explicação dele, eu jamais me preocupei com a preocupação. A explicação para ele, eu fiz uma pergunta muito direta. Eu disse, como é que ele via no mercado da China um crescimento na produção de vinhos, como é que se poderia eventualmente tornar amanhã uma competitividade muito grande para os nossos vinhos europeus. Foi a minha pergunta para ele, muito básica, muito direta, porque realmente a resposta dele foi uma lição que eu mantenho até hoje. Ele disse, Ricardo, é muito simples. Eu vejo a China a produzir vinho, agora hoje expandimos para todos esses países lá a produzir vinho, a mesma forma que a Califórnia começou a produzir vinho já há 30 anos atrás. A cultura americana não tinha nenhum conhecimento, ou muito pouco, sobre o vinho. Realmente, quem vendia tentava trazer de alguma forma possível esse conhecimento para o local, mas a verdadeira explosão e o interesse pelo vinho... Foi quando começaram a produzir, né? Quando o consumidor sabe como é que é produzido localmente, foi lá ver, provou, explicaram, ele sente uma maior proximidade com o produto. Não é aquela coisa muito difícil produzir do outro lado do mundo que eu nunca vi na vida. Não. No caso da Califórnia e na China, ou os outros países que produzem vinho, a produção local eu vejo só como uma vantagem muito significativa, porque vai dar formação, vai dar informação
cultura aos consumidores. Sensacional. E todos ficamos a ganhar com isso. O mercado americano, neste momento, é o número 1, né, da importação de consumo de vinhos. E não foi a Califórnia, que, com todo o respeito, produz tanto ou mais que Portugal, que foi o impedimento do quer que seja. Não. Aquilo veio promover o consumo de vinho no país. Sem dúvida. Então, a resposta não é minha, tiro o mérito todo e só estou grato pela resposta que ele me deu. Todos os países que produzem vinhos locais, de alguma forma mais difícil, menos difícil, para mim é uma coisa que é fundamental. Vai trazer formação e informação para os consumidores. Consolidar a cultura, né? Exatamente. Consolidar, e aí a entrada de outros vinhos são muito mais entendíveis, né? Assim, e aceitos e consumidos, e claro. Perfeito, Ricardo. Olha que delícia. Ricardo, ainda tem um monte de coisa para te perguntar, mas vamos falar sobre os teus vinhos na Ásia. O que tu vendes para a Ásia? Diz lá, conta aqui pra gente. Então, nós vendemos os nossos vinhos tradicionais e sempre os vinhos tradicionais fazem parte do nosso portfólio, é algo que nós gostamos e adoramos, é onde estão as nossas raízes. Mas como falei já aqui, é uma coisa que nós precisamos de escutar do mercado. Eu vou dar aqui um outro exemplo muito concreto, que foi um dos nossos primeiros clientes na Ásia, que me ligou a fazer um pedido muito específico de uma rotulagem que precisava para o mercado dele. E aquilo, visto a rotulagem que ele iria me propor, eu achava que era a coisa mais absurda, a mais horrível que poderia haver numa rotulagem. E ele liga um dia de manhã, fala comigo, a propor aquela rotulagem para aquele vinho, e eu disse que não gostava. Eu não disse que não gostava, eu disse, olha, não vou fazer, basicamente. Okay. No dia seguinte, ele volta liga a fazer a mesma pergunta. E eu respondi da mesma forma. No terceiro dia, mesmo horário, era a primeira chamada da manhã, ele liga e faz a mesma pergunta. E eu disse-lhe só, olha... Que insistência! Não, eu disse, olha, se calhar é um problema de comunicação. É que tu já ligaste ontem e antes de ontem fazer esta mesma pergunta, e eu disse-te que não. E ele, pronto, está bem, é não. Ok, e desligou a chamada. É uma história verídica, toda a gente da minha empresa assistiu a isto. Durante 45 dias, se não foi ele, era uma pessoa da empresa dele que todos os dias de manhã ligava a fazer a mesma pergunta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Furou? Furou, porque um dia eu acordei assim, se ele é assim para comprar, imagina para vender. Sem dúvida. Olha... Se este indivíduo tem esta persistência, esta resiliência para comprar, ele a vender ainda vai ser muito pior que isto. Vai ser um vendedor nato. Acedemos e, de facto, tornou-se um dos nossos maiores clientes na Ásia. E é muito simples, isto é, o que é o nosso sentido... Qual é o vinho específico? É um vinho muito específico, numa garrafa em miniatura, em que precisávamos realmente corrigir ali algumas cores. Miniatura é um 250 ml que nós temos, que é um bocadinho uma dose exatamente de vinho. Precisávamos corrigir ali alguma coisa, mas porquê? De facto, se nós entramos numa loja, um supermercado, uma loja de conveniência na Ásia, nenhum packaging tem as nossas cores, nenhum packaging tem a nossa imagem. O que para mim, há 10 anos atrás, era, digamos, chocante quase, tenho que dizer, não é? Sim. Quando entrei naquela loja e olhei, de facto, as cores que ele quer e o design que ele quer é o que faz sentido neste mercado. E vou só aqui fazer um parênteses para dar um exemplo, que vamos falar de uma marca, não de vinho, mas uma das marcas mais poderosas em todo o mundo, que é uma bebida chamada Coca-Cola. Ok. E que na Coca-Cola, realmente num país como a Ásia, a primeira vez que eu te colocar uma Coca-Cola na mesa, eu olhei para a lata e disse, isto não é Coca-Cola. Porque aquele logo e aquelas letras a dizer Coca-Cola não existe na China. O que nós achamos que é um logo internacional, que é uma marca muito forte. Se adaptaram muito bem ao mercado. Coca-Cola está escrito em caracteres chineses. Portanto, não há Coca-Cola. A única coisa que eu tive a certeza que não era, porque depois sim, produzido ou licensed by Coca-Cola Company. Eram únicos caracteres alfabeto que estava escrito naquela lata que eu entendi e de facto era original. Então, se uma marca tão forte como a Coca-Cola tem esta capacidade de adaptação a um determinado mercado, quem sou eu? Eu falo só por mim, como um pequeno produtor de vinho, apaixonado por aquilo que fazemos, vamos dizer que não, porque eu vou perder a minha identidade. Com todo o respeito, eu sinto-me mais forte com esta adaptação do que não querer adaptar, porque fragiliza-me não querer adaptar. Porque, de facto, tenho mercados mais diversificados com esta adaptação, a empresa queria
raízes mais profundas por diversificarmos um bocadinho os mercados do que achar que estou a perder a minha identidade por mudar alguma coisa num rótulo que um cliente tanto precisa para ser bem sucedido naquele mercado. Sensacional. Que exemplo interessante, Ricardo. Que exemplo. E a gente muitas vezes fica fincando ali naquilo e o negócio não anda, né? Levaste 45 dias, foi? Tu também não é fácil, hein? Não, foi fácil, mas eu disse. A seguir foi, olha, se a próxima pessoa quiser um rótulo amarelo, as bolinhas cor-de-rosa, nós fazemos igual. Porque, de facto, o sucesso vem com isso, com esta nossa capacidade de adaptação. Ricardo, tu falaste sobre o fato da prateleira ter cores muito vivas, né? Sim. E isso é o que a gente hoje tem uma explosão de lojas asiáticas. Desculpa, deixa eu reformular minha frase. Lojas com produtos asiáticos específicos, né? Em vários lugares do mundo, né? Eu acabei de chegar de Londres e eu entrei numa loja para dar uma olhada, só para passar a vista se eu via vinho, né? Olha que eu encontrei. E, de fato, as cores são todas muito vivas em qualquer produto. Do sorvete a Tem uma bebida que eu sempre consumi em Manaus, que era uma latinha verde, com verde meio, tipo verde periquito, verde limão, assim, que elas são uns bagos de uva, é um suco, é um sumo, só que é uns bagos, eu acho que até é da Coreia do Sul esse produto. É uma latinha normal, tipo de Coca-Cola, normal, só que é um suco de uva, vem os bagos da uva e tu toma aquela bebida ali. Acho que tem alguma adição ali de algum conservante também, não é só o sumo como a gente é acostumado de uva. Mas o fato é que a bebida é muito interessante para consumir, é um refrigerante, só que mascarado, de suco, e que é muito vendável. E a lata chama muita atenção na cor mesmo. Eu estou dando só esse exemplo, mas quando você olha a prateleira, é em tudo que é produto. É o vermelho, é o laranja, é o rosa, é exatamente isso. E você se adaptar ao mercado é hiper importante mesmo para que a comunicação chegue ao consumidor que vai lá e vai pegar na prateleira o teu produto, né? O mercado asiático é muito sensível à imagem. Pois, exato. Então, o que nós lemos, a nossa imagem de vinho pode não ser traduzida da mesma forma, porque tudo lá é muito diferente. E, de facto, o vinho é importante e se o vinho não tiver qualidade e não for de acordo com a necessidade do mercado, será um problema. Mas, para além disso, a imagem é fundamental. Eu diria quase 50-50. 50% está no vinho, 50% está na imagem. Portanto, ir de acordo com o que é a visão e escutar o mercado. É fundamental neste processo. Ricardo, eu iniciei te perguntando o que tu estava vendendo para a Ásia. Tu falaste, como é que chama o nome dessa garrafa? Nós chamamos Mini. Mini porque é uma Mini 250 ml, um bocadinho para... Mas é aquela com aquele... Com abertura fácil, com abertura fácil. Qual é o nome daquela abertura? Abertura fácil. Vários nomes, não há nenhum que se... Não é um nome específico. Abertura fácil. Nós em Portugal chamamos de abertura fácil. É muito interessante essa praticidade de ter um vinho na dose e também de uma facilidade de abertura, né? É, porque uma vez mais exemplos, e eu frequentar tal foi e é curioso a forma como as pessoas explicam para eu entender melhor. E então acho muito divertido isso. E no Vietnã estava com um importador muito importante no mercado, que é nosso cliente até hoje, francês ainda por cima, o que tornou logo um patamar um bocadinho mais complicado de comunicar os vinhos portugueses. Mas de facto ele deu uma explicação muito simples. Disse assim: Ricardo, se 1% da população tiver um saca-rolhas em casa, eu diria que 90% desse 1% usará esse saca-rolhas mais rapidamente para consertar qualquer coisa na moto do que abrir uma garrafa de vinho. Gente, portanto, olha só. A explicação do francês para traduzir o que era a dificuldade em encontrar um saca-rolhas ou os que têm praticamente não usarem na abertura da garrafa, porque a cultura do vinho é realmente muito distante. Okay? E de facto isso traduziu um bocadinho este nosso lado prático, que países mais próximos, que é o caso da Austrália, promovem muito bem, que é o screw cap, a rosca, chamada rosca na garrafa, porque este lado prático nós queremos vender um vinho ou nós vamos querer vender ainda antes um saca-rolhas primeiro. Exato, a taça XPTO. A taça XPTO e só depois é que eu posso vender o vinho. Só que se eu tenho este trabalho todo antes, de certeza que não vou só ser eu a vender o vinho. E, portanto, nós termos uma coisa pronta a beber de alguma facilidade e tornar acessível o consumo a determinados consumidores menos tradicionais, é isso que nós também tentamos promover nestes países com uma cultura menos forte do vinho. Mas outro exemplo deste mesmo, o nome deste importador, o nome dele é Didier. O Mr. Didier, o que me disse uma vez, também impressionou, porque ele realmente é uma empresa muito grande,
é um número 1 de importação de produtos alimentares e bebidas em todo o Vietnã, e que dentro diz que, Ricardo, eu quando convido os meus amigos locais, eu trago as garrafas de vinho tradicionais para cima da mesa e trago os teus vinhos em 250 ml. O que para mim transmitiu, fiquei muito admirado porque o carinho que ele tem no meu vinho, que ele tem muitas hipóteses de vinho no seu portfólio, e trazer um vinho português para a mesa dele, na sua própria casa, perante os seus amigos. Mas mais curioso foi o que ele me disse a seguir, que eu de facto fiquei muito rendido às palavras dele, que foi que os amigos locais mais rapidamente pegariam na minha garrafa de 250 ml e servirem-se do que a 750 ml. E eu perguntei porquê que isso acontecia. E ele disse que acontecia porque, muito simples, que o 750 era uma coisa pouco cultural para eles, e o 250 até parecia uma garrafa de cerveja ou de sumo, facilmente iriam fazer sem qualquer erro. Interessante, Ricardo. Olha, diminuir o ponto de atrito entre o consumo do vinho e o teu cliente é hiper importante. Essa visão empresarial que eu acho que nesse momento está faltando dentro do setor dos vinhos de fato, como um todo. Por que está essa sobrecarga dentro dos tanques em tantos países europeus, né? É o que a gente tem visto bastante. Não estão sabendo ler o mercado atual, o mercado moderno, o mercado e outros mercados até que não são da cultura do vinho, né? Então, olha o exemplo que tu deste. Eu fiquei aqui delirando. Ninguém tem saca-rolha. Como é que eu quero vender uma coisa que ninguém usa? Então, de fato, eu ter uma lata, eu ter um screw cap, eu ter uma abertura fácil, como são das tuas garrafas, é hiper importante para adentrar esses mercados, porque eu tiro o atrito, tiro o primeiro atrito ali. Quer dizer, eu não vou deixar de consumir porque eu não tenho saca-rolha, eu não ando... Imagina nós que amamos vinho, nós andamos com saca-rolha, né? Mas as pessoas normais não andam com saca-rolha. Tu imagina onde nem isso é viável, é cultural. Nem tem em casa, não tem em casa. É impressionante. Que sensacional. Ricardo, voltando ao que tu vendes para a Ásia, então, essa é uma venda para o Vietnã específica. Na China, tu vendes os outros vinhos normais, de tamanho normal? Sim, portanto, o que aconteceu é, nós entramos com alguma inovação, com alguma diferenciação, nomeadamente os nossos 250 ml de abertura fácil, uma vez que trouxemos valor acrescentado para os nossos importadores, por sua vez mostraram-se muito disponíveis para trabalhar com os nossos vinhos mais tradicionais. Isto é, chegar lá só com os vinhos tradicionais para nós talvez fosse uma barreira muito grande, porque seria mais um vinho a crescer ao seu portfólio. Hoje não, porque temos uma história, provámos que realmente temos diferenciação, temos inovação, o que nos mostraram curiosos aqui. Espera aí, mas o que é que tu tens mais de diferenciador dentro de portas? De uma forma muito natural, porque nós raramente vendemos o nosso portfólio todo a alguém. Isto é, preferimos ficar focados num segmento, a trabalhá-lo bem, de forma consolidada, do que estar a fazer um portfólio muito alargado e não estar a fazer nada específico naquele mercado. Okay? Uma companhia aérea na Ásia, desde 2021, essa companhia aérea tem 100 aviões, que é o equivalente a uma TAP. Desde 2021, a nossa marca Aleixo é o vinho exclusivo naquela companhia aérea desde 2021. O que é... Vino bairradeiro. Mostrou um bocadinho esta diferenciação, como é que, lógico, não é... Eles queriam um vinho português da bairrada naquela companhia aérea. Eu gostaria que assim fosse. Mas não foi isso? Não foi, não é? Nós foi entramos, a garrafa, né? A garrafa, lógico que não se pode trazer a garrafa, vamos à prateleira, vamos ao fornecedor, compramos. A solução toda apresentada para aquele cliente foi de acordo com a necessidade que ele tinha específica, que se calhar ninguém resolvia. Claro. E nós chegámos lá com essa solução específica em 2021 e, lógico, tenho a certeza absoluta que empresas de vinho de todo o mundo querem colocar lá os vinhos, porque é uma empresa, 100 aviões, é realmente uma companhia aérea com muita cliente significativo. E nós estamos lá desde 2021 sem qualquer interrupção, exclusivamente. Eles só têm os nossos vinhos, não tem mais nenhum dentro dessa companhia aérea, o que para nós é realmente uma honra poder contar com este parceiro. Sensacional. Tá. Agora já falamos muita coisa interessante, já contamos aqui algumas curiosidades do mercado asiático, agora conta uma pérola.
Conta a coisa mais assim complicada que tu teve que enfrentar com os asiáticos. Na lida comercial com os asiáticos. Não é em outra lida. Ok, agora apanhaste-me de surpresa. Alguma coisa assim que foi bem desconfortável, que foi um choque cultural grande, que não houve o acordo por isso, enfim? Não, digamos, para mim o cultural é mesmo, eles recebem de uma forma tão generosa, tão querida, que muitas vezes nós achamos demasiado aquilo tudo, porque é muito raro ser convidado para almoçar e jantar e ser só eu e o meu importador. Ele vai convidar os membros mais importantes da sua empresa, vai convidar os seus melhores amigos e vai convidar a sua família para estar junto comigo numa mesa. E isso pode ser quase, digamos, inicialmente para mim era um bocadinho... achava demasiado de alguma forma, porque aquelas pessoas tinham as suas vidas, o seu dia-a-dia, e eu sentava, foi incomodar esta gente toda só para estar... Incomodar é uma forma de dizer, não é? Mas tirar o seu tempo, da sua vida pessoal, para estar ali com alguém que não conheciam, etc. E, de facto, esta forma de receber, tão positiva, admito que inicialmente achava, mas espera aí, isto aqui realmente é muito diferente. E vou trazer uma última história que assim não é o brinde agora do copo mais acima e mais em baixo, que após 11 anos, agora em Singapura descobri finalmente porquê. Então, para além do brinde, o brinde há a tradição de que nós temos o hábito de brindar a todos e eles lá têm um hábito, aquilo é uma forma de se valorizar, não é se valorizar, não é a palavra correta, seria de agradecer uns aos outros. Então, para além dos brindes coletivos, há os brindes individuais, que é Diane, agradeço de facto desde que conheci, tens sido incansável em toda a informação que tu trabalhas, etc. E relativamente aos nossos filhos da lei, só tenho que agradecer e faço este brinde a ti por tudo o que fizeste. E há muitos estes brindes assim, pessoal, ao longo da refeição. E eu te desejo, Ricardo... Olha, presta atenção. Olha os códigos de conduta aqui. E eu te desejo, Ricardo, muita prosperidade, abundância, saúde. Olha, Vino by Radino. Vino by Radino, muito obrigado. Olha que curioso essas curiosidades, né? Então existem estes brindes, mas existem muitos brindes, é uns atrás dos outros. E normalmente o que nós bebericamos, lá a cultura é beber quase o copo. Não, beber o copo todo, na verdade. Ok. Por muito ou pouco que seja, a cultura é beber. E eles insistem um bocadinho, bebe. E eu senti, não. É uma situação fora do meu controle, não me sinto confortável a beber demasiado. É uma questão, pessoalmente eu não gosto. Nem hábito, né? Exatamente, não tenho esse hábito, não gosto, não me sinto. E houve sempre essa insistência. E eu nunca entendi. Passado 11 anos de estar na Ásia, agora há um mês atrás, em Singapura, um indivíduo disse-me assim, ele é de Singapura, ele teve treino militar há 30 anos em Singapura, ok? E ele disse que parte do treino militar era beber cerveja até cair para o lado, o que nós não encorajamos, etc. Mas eu não percebi porque é que aquilo fazia parte do treino militar. E ele disse, muito simples, Ricardo, todas as chefias militares querem saber com o que pode contar quando alguém estiver fora do seu controle natural. Então, há 30 anos atrás, na cultura deles, colocaram-lhe na mesa bebida até cair para o lado é para perceber se o indivíduo começa a chorar depois de perder o controle, se ele fica eufórico, se ele mantém algum controle apesar de estar extremamente alcoólico. Mantém a compostura. Okay? Exatamente. E então eu sinto hoje, com todos estes nossos clientes nos convidam para sentar numa mesa com todo o agrado, eles também querem perceber um bocadinho como nós somos na nossa verdadeira natureza quando perdemos um bocadinho a nossa controle. E eu acho isto, de facto, brilhante, se eu posso chamar nessa da cultura deles, de facto, quererem perceber com quem estão a trabalhar em todos os contextos possíveis. É alguém que se mantém o seu comportamento, alguém que vai ficar fora do que seria comportamental. E eu acho isto, de facto, muito, muito interessante e só agora entendi esta parte do tanta existência de bebê. Que curioso. Me lembrei, claro, que dos gregos, né? Que já tinham essa conduta de avaliar, que sabe-se muito bem que o vinho faz falar, né? E fala não só com a linguagem, né? Com a linguagem corporal também. É muito curioso. Ricardo, transitamos em tantas coisas aqui interessantes. Achas que deixamos de falar alguma coisa que tu consideras importante, que as pessoas possam conhecer do mercado asiático em termos
do mundo do setor dos vinhos? Sim, porque realmente passei muita informação de uma forma consistente. Não teve script nenhum. Eu só tentava traduzir, tentar fazer um pequeno resumo, se me permite isto. Deve, obrigada. Nós, por exemplo, hoje em dia, a Ásia representa cerca de 30% do nosso faturação. E, em primeiro lugar, eu acho que nunca se deve enquadrar a Ásia como o mercado principal, não quer que seja. Já foi muito representativo para nós no passado, mas, de facto, para mim, quem tem vinhos, acho que, e nós aprendemos isto há 74 anos a produzir vinho, aprendemos isto da pior forma, estar preso a um determinado só mercado é um risco muito grande para quem trabalha em vinhos. Então, diversificação de mercados é espetacular. A Ásia, na minha opinião, deve fazer parte dessa diversificação dos mercados. E qual é a vantagem para mim que eu mais gosto de trabalhar o mercado asiático? São mercados com um crescimento onde nós podemos passar a mensagem e até o padrão do vinho que as pessoas mentalmente vão começar a criar ao longo de vão consumir vinhos. Se nós tivermos os nossos vinhos de uma forma muito primária naqueles mercados, o nosso vinho, os nossos padrões de sabor e de aromas, faz parte do padrão daquele mercado, daquele consumo. Quando nós chegamos a um mercado que já está muita maturidade, já há outros padrões de vinhos de outras culturas, de vinhos de outras regiões do mundo, que já colocaram o seu próprio padrão de vinho naquele mercado. Então, o que eu gosto mesmo muito de trabalhar na Ásia é a potencialidade de crescimento e, de facto, somos recebidos de uma forma muito querida, atenciosa, onde a nossa história é absorvida e replicada de alguma forma, porque ainda é uma forma mais, desculpa o termo, artesanal de passar a mensagem, porque é um mercado ainda mais pequeno. Claro. E então, essa história que fica, vai ficar mais tempo, na minha opinião, do que fomos para mercados muito comerciais, de grandes volumes, onde é que mais já não difícil. Importa a história, né? Só quer saber preço, etc, enfim. Ora, aí está. Então, gostamos muito de passar essa nossa história do que fazemos e o facto de como começaste seus vinhos, como estes, vinhos com tanto estágio. Eu, de facto, fiquei muito admirado que nós tivemos jantares vínicos e seminários sobre os vinhos portugueses. O vinho que eu escolhi para os seminários foi o 96 branco e o 97, com muito receio, tipo, vamos chamar todos malucos e não vão conseguir interpretar. Sério, Ricardo? Foi muito positivo. Também toda a gente. Ora, não é? Mas significa que eles estão prontos. Claro. Significa que eles estão no ponto certo. E para entender vinhos com aquela complexidade. Ora, está. Muito admirado e será a nossa aposta cada vez mais no futuro, aqueles mercados asiáticos. Olha, quem sabe eu não encontro um editor para publicar meu livro lá. Seria importante agregar cultura, é isso aí. Sem dúvida. Que é a história, né? O que está naquele livro, de fato, é a história. E aproveitando, se você ainda não leu o livro Vinho Viagem Cultural, fica aqui o recado, a recomendação, a sugestão para que você cresça em cultura vínica. Ricardo, para finalizar, eu já te fiz essa pergunta em outra ocasião. Mas agora, com outra perspectiva, com outro olhar, em outro momento, eu quero que tu me responda olhos nos olhos. O que é a cultura vínica para ti? Essa é uma boa pergunta, apanhada assim de uma forma muito inesperada. Eu vou falar de uma forma, como tudo, muito pessoal. É o que tu percebes. Porque no meu caso particular, a cultura vínica nasceu comigo. Eu, como transmiti, o meu quarto era paredes meias com a Cuba 14. Portanto, a minha cultura vínica é um bocadinho diferente. Eu, de facto, fui um privilegiado e nasci literalmente no meio da produção de vinho e do engarrafamento de vinhos. De facto, foi onde eu nasci, onde fui criado, onde estão as minhas raízes. Mas, para mim, a cultura vínica, o mais importante é que faça sentido. Isto é, a cultura vínica é uma cultura milenar, que está presente na sociedade há muitos milénios e que existiu sempre uma simbiose, sempre fez sentido estar presente. E para mim só faz sentido a cultura vínica desta forma de harmonia com as culturas e com os mercados. E sempre fará sentido, sempre, na minha opinião, sempre fará sentido. Mais ou menos fará sentido e temos que procurar o nosso próprio lugar naturalmente. Para mim, eu acho que isto é a verdadeira mensagem vínica. O nosso lugar, naturalmente, no mercado, naturalmente, na casa das pessoas, naturalmente, nos restaurantes. Isso é a verdadeira cultura vínica.
participar como parte da alimentação do dia a dia. É essa a mensagem que o vinho carrega desde a sua origem. O que eu percebo é que distorcem muito a mensagem da cultura vínica e eu acho que levantar essa bandeira, como tu estás falando, levar minha cultura, mostrar e que ela participe de forma harmônica com o teu dia a dia, com coisas positivas e sobretudo agora falando dos benefícios do vinho para a saúde, consumidos de forma adequada, né? Ou seja, moderado e frequente, são vitais. Tantas pesquisas, antigamente a gente falava muito só sobre o paradoxo francês, mas agora eu tenho um outro dado enorme, eu gosto de falar agora, de ressaltar, que o engenheiro Frederico Falcão me confidenciou, que são 3.448 linhas de pesquisas envoltas do vinho, mostrando algum tipo de benefício para a saúde. Então, de fato, há um mundo, né, de pesquisas hoje que mostram ali detalhes importantes em coisas diferentes, até diferente do paradoxo francês somente, e que mostram que esse produto milenar, de fato, contribui para a saúde humana e coisas positivas, e é isso que a gente quer levar e fazer, perpetuar essa cultura. Ricardo, obrigado. Que delícia com essa partilha, poderes falar um pouquinho do teu trabalho, do teu projeto também, do teu percurso, porque a gente abrir fronteiras, no mundo não é fácil, batendo em porta diariamente, e aí não é só batendo em porta e olha, tenho aqui para te vender, é toda a complexidade que isso causa e gera, né? E você tem que ter uma resiliência que é única de fato para poder se manter firme e fazer progressos dentro do mercado. Eu desejo para ti muito mais sucesso, que os vinhos Aleixos e os vinhos da Bairrada possam adentrar muitos outros mercados, muitos outros canais também, quem sabe, hein? Atingir outros canais onde ainda não está sendo atingido, até na Ásia também e outros lugares também. E é isso. Daiane, queria te deixar as últimas palavras, teus contatos. Daiane, agradeço uma vez mais. Parabéns pelo Bacocast. Tu fazes um trabalho incrível na promoção dos vinhos portugueses. De facto, é muito único o trabalho que tu fazes. Traz muita inovação no que fazes, traz muita diferenciação no que fazes e, de facto, ajudas muito todos nós que trabalhamos no mundo do vinho, porque, de facto, transmites a mensagem de uma forma mais, não como produtor, o que faz muita diferença. É uma outra visão, né? Outra visão, mas uma visão muito clara, muito séria, muito interessante de se estar. E, de facto, temos que agradecer todos os produtores pelo trabalho que fazem. Incrível, profissional, dedicado. De facto, desde que te conheci, tem sido realmente uma surpresa todos os dias. Obrigado pelo convite. É, de facto, uma honra poder transmitir um bocadinho o que é a minha opinião daquilo que nós fazemos na área dos vinhos, né? A experiência, e de facto é sempre um gosto ter-te e ver-te, que realmente és incrível em tudo. Muito obrigado. Teus contatos, Ricardo? Deixa então, lá. Os meus contratos. Tu já no Brasil, tem algum mercado que... Quais são os mercados que tu já está no Brasil? Portanto, nós temos um importador no Brasil... Que vai para o país todo? Que vai para o país todo, apesar do que ele está numa localização não muito típica no Brasil. Onde? Ok, não é no Amazónia. Mais exótico que a Amazônia não existe. Mas admito que é um importador de excelência, temos o melhor relacionamento possível e, de facto, que é o mercado de Brasília. Isto é, o nosso importador está em Brasília, tem muita experiência no mercado, já é um importador com mais de 20 anos de experiência no mercado, só trabalha com vinhos e, de facto, a área principal é Brasília e os estados ali mais próximos, mas ele vende para todo o Brasil e tem distribuidores em todos os estados praticamente do Brasil e estamos muito contentes com a parceria que temos com o nosso distribuidor do Brasil. Contactos, o nosso Instagram é Aleixo Wines. Portanto, nós produzimos vinhos desde 51, 74 anos a produzir vinhos, sou a terceira geração. Temos muitos vinhos históricos produzidos pelo meu pai, 96 branco, 97 tinto. Este espumante que vamos lançar em breve, com 39 anos de estágio em Borras. E, de facto, a nossa empresa é Real Cabo do Cedro e o site rcedro.com.
E recomendo porque realmente são experiências vínicas únicas. Sou muito suspeita, sou muito suspeita porque gosto bastante dos vinhos do Ricardo. E de fato, nós estamos aqui numa gravação um pouquinho inusitada, diferente, né, Ricardo? E queria aqui que o nosso Pedro Franco desse uma passada de vista aqui na imagem, Pedro, ali para essas ânforas aqui que estão aqui ao lado. Olha só o que ainda vem por aí. E é interessante a gente falar que o produtor, os investimentos que um produtor tem que fazer para estar vinificando de forma que o mercado hoje tem os seus nichos diferenciadores, né? E é importante fazer essa diversificação. Não só da produção de vinhos mais comerciais, mas também os nichados, né? Como é até o caso desse espumante que vai ser lançado em breve, que de fato é um espumante que é uma experiência. Isso aqui tu tens que olha, não vende como espumante. Isso aqui, olha, essa garrafa é uma experiência. Não tem para onde correr. E obrigado. E eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil @DaianeCasal. Se você quer saber mais sobre o universo do vinho, crescer em cultura vínica, acompanhe o meu blog, que eu partilho sempre muitas curiosidades. Até já, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Ricardo. Tchau, Daiane. Olha, vamos lá fazer esse Vamos brinde. lá, brinde. Saúde, Tchau, obrigado, tchau. Daiane. Olha, não, agora de novo. Não, estava a ser. Agora sempre brindo, não consigo fazer de maneira diferente. Vamos fazer uma brincadeira agora. Vai lá, assim, agora. Não é assim.